Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e agora então investidor qualificado. E eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo duas carteiras recomendadas. Uma delas feita pelo Itaú BBA e a outra feita pela XP. O que eu acho interessante a gente olhar a princípio? Quais os ativos que eles retiraram de carteira e quais os ativos que eles colocaram? Por que eu quero fazer esse ponto inicial? Porque nós vamos perceber que as duas gestoras tiveram movimentos iguais na carteira. Aí eu te pergunto, será que realmente essa movimentação é despropositada? Será que realmente algumas coisas no setor que houve essa mudança ali de um ativo para o outro teve algum impacto nesse recente período? Será que de setembro para outubro essa mudança realmente é válida? Bem, para isso eu vou convidar você para ficar comigo para logo pós-venda. Então, vamos para o vídeo. Bem, como vocês sabem, eu gosto sempre de entregar o conteúdo assim de cara. Eu gosto de mostrar para vocês a carteira, eu gosto de mostrar tudo aqui, mas eu sempre faço uma advertência. Se você não ficar até o final, talvez alguns desses ativos você pode não conhecer, ou alguns riscos específicos de um setor aqui que talvez não esteja no relatório completo, que eu posso trazer aqui para você um racional talvez diferente daquilo que foi posto, seja muito valioso na hora de você tomar uma boa decisão de investimento. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um movimento que foi muito peculiar em uma carteira em outra. E para isso, eu vou te chamar para ver isso daqui, ó. Eles basicamente, para outubro, eles removeram Gerdau e adicionaram Vale, ou seja, eles saíram da siderurgia e foram para mineração. E olha só aqui na carteira do Itaú, eles basicamente fizeram um movimento muito igual. Eles saíram aqui de Gerdau e entraram em Vale. Se você quer saber a carteira, aqui do Itaú eu já vou trazer para você. Até porque ela é uma carteira um pouco menor, e aí ficaria um pouco mais fácil da gente lembrar. Basicamente ela tem B3, Caixa Seguridade, CPFL Energia, Vale e Vibra Energia. É uma carteira um pouco mais enxuta, você pode ver aqui, por exemplo, os preços justos, ele coloca para B3 o valor de R$17, para Caixa Seguridade, que está aqui no canto, R$13, CPFL 39, Vale 81 e Vibra o valor de 28. Ele coloca aqui o upside de cada um deles, o maior seria em Vibra com 43%. No entanto, o que eu acho importante você analisar em aspectos macro? Por quê? A carteira de investimento, elas podem ser vocacionadas de um lado para ganho de capital e de outro lado para você obter dividendos, uma renda passiva, vamos dizer assim. Quando você busca em empresas que geram uma renda passiva, necessariamente você deve buscar aquelas, primeiro, que têm uma margem um pouco maior para ela poder ter uma saúde financeira boa e poder distribuir dividendos e, ao mesmo tempo, uma consistência nesses dividendos. Olhando aqui para a carteira do Itaú, eu particularmente não vi isso com tanta clareza. Por quê? Eles colocam um dividendo aqui de 2023. Claro, eu sei, e você também deve saber, que o dividendo passado não é uma garantia de que ele ocorrerá no futuro, tampouco um dividendo pequeno significa que ele vai perpetuar para o futuro, que para sempre ele será pequeno. Na verdade, Vibra, há um tempo atrás, especialmente em 2021 e 2022, ele pagou na casa dos seus 8 a 10% de yield. Então, é um valor realmente bastante significativo. Agora, o que eu acho interessante, pelo menos como ponto de partida? Se você busca dividendos, eu não investiria em Vale. Eu investiria na Bradespar. Bradespar basicamente é uma holding que investe exclusivamente em Vale e que por diversas questões ela tem um dividendo muito maior do que a Vale. Então, se você pega o dividendo, por exemplo, do ano passado, você vai perceber que Vale pagou 12, 14%, ao passo que Bradespar, por conta do desconto e por conta de diversas coisas que tem na holding, ela chegou a pagar para algumas pessoas yields perto de 40% no ano. Então, olha só quão alto foi o dividendo pago naquele período. Então, aqui já temos uma base geral do que você deveria olhar. Primeiro, se você busca empresas de dividendo, tomar cuidado, por exemplo, com o Vibra, que tem uma margem um pouco menor. B3 não tem um histórico de pagar um dividendo tão alto, mas tem um upside interessante de 35%. Então, olha só, para sua carteira, o que é interessante você saber? Aquilo que você procura e aquilo que mais se encaixa ao seu portfólio e perfil de investidor. Olhando para isso, portanto, você pode extrair daqui ou como uma B3 para uma valorização, ou talvez uma Vale também, uma Vibra Energia para valorização, mas para dividendos, eu particularmente gosto muito dessas duas, Caixa Seguridade e CPFL Energia. Especialmente CPFL Energia está num momento muito bom, porque um grupo chinês fez a compra basicamente do controle e esse grupo quer dividendos.
e se você participar como sócio dessa empresa, naturalmente você também receberá bastante dividendos. Sem mais delongas também, vou comentar com vocês a respeito da carteira da XP. Eu particularmente não colocaria todos esses ativos aqui na minha carteira, mas é sempre bom a gente olhar para alguns desses ativos com um viés um pouco mais de oportunidade, até porque muito do que eles fazem na carteira não é exclusivamente a recomendação de empresas para dividendo. Na verdade, eles fazem recomendações de uma carteira mista entre dividendos e uma possível valorização. Claro, os dividendos também não são garantidos, mas o que eu quero mostrar para vocês é que existe todo um racional para montagem de uma carteira aqui, e eu acho interessante você estar a par daquilo que os analistas estão considerando. Primeira coisa que eu acho interessante é a gente ver quais as movimentações que houve de um mês para o outro. Como eu falei, e eu vi que é um movimento comum em ambas, que houve a remoção da Gerdau, ou seja, saíram de siderurgia e adicionaram Vale. O que isso, de uma certa maneira, me diz? Que o setor de siderurgia talvez estivesse um pouco esticado, eles já colheram os dividendos, já colheram a valorização que eles queriam, e agora eles vão sair daqui e enxergar dentro desse setor de siderurgia, mineração, alguma oportunidade. E a Vale, a princípio, parece ser a oportunidade mais clara. Seguindo nas movimentações que foram feitas, especialmente aqui na carteira da XP, eles removeram o Iguatemi, pois, de acordo com os analistas, eles disseram que não estão vendo, pelo menos, gatilhos claros de alta para ação no curto e médio prazo. Exatamente por não ver esses ganhos, eles decidiram adicionar M. Dias Branco, uma empresa basicamente relacionada muito com a produção de bolachas e coisas assim do gênero, que realmente é uma ação interessante. Eu gosto desse setor, apesar das margens um pouco mais comprimidas, que naturalmente todo varejo acaba tendo. Eles colocam aqui de uma certa maneira, portanto, que eles veem um forte momento de ganho pela frente para esta empresa, para a M. Dias Branco. Além disso, eles fizeram a remoção aqui do Grupo Soma para reduzir a exposição no setor de varejo. Por quê? Olha só, eles estavam lá atrás com Iguatemi, que de uma certa maneira era quase que um varejo, porque por mais que Iguatemi não esteja exatamente relacionada a varejo, vendendo para as pessoas um determinado bem, ela está muito mais na parte talvez de, vamos dizer assim, locação e serviço de espaços. Então ela tem ali os shoppings e tudo mais, ela aloca esse espaço, mas ela precisa que os lojistas, ela precisa que as pessoas elas consumam e vendam para que ela tenha a receita dela no final das contas. Então, de uma certa maneira, para mim, ainda tem um traço de varejo aqui, porque fica muito exposto ainda à questão de locação e tudo mais. Então, eu particularmente, para esse setor de varejo, eu ando bastante reticente. Então, eu particularmente gostei da remoção de Iguatemi, gostei aqui da remoção de Soma, gostei de uma certa maneira de M. Dias Branco, por quê? Porque ele entrou no varejo, mas o varejo alimentar, varejo alimentício que eu gosto bastante, por conta muito mais da necessidade que nós temos assim do consumo de muitos bens que a M. Dias Branco produz. E o que eu gostei mais ainda, eles adicionaram aqui Equatorial, uma empresa que eu particularmente vejo pouquíssimas casas recomendando. Por quê? A Equatorial ela é uma empresa vocacionada a reconstruir empresas do setor elétrico que não estão operando tão bem. Tanto é que existe na mídia um certo boato de que talvez a Equatorial ela possa assumir o controle da Light, a empresa de distribuição de energia que opera no Rio de Janeiro e que passou e ainda passa por um período muito complicado, até com pedido de recuperação judicial, que algumas pessoas sustentaram que não seria cabível por diversas questões legais, enfim, que não valem tanto a pena a gente ficar perdendo muito tempo, mas o que importa saber é que a Equatorial ela pode sim assumir o controle da Light, reestruturar a empresa e ganhar muito com isso. Tanto é que ela já fez isso por diversos anos e é a empresa mais recomendada para esse tipo de situação. Eu particularmente gosto do potencial que a Equatorial tem, porque por mais que ela não tenha um histórico de dividendos muito alto, ela é uma empresa que historicamente sempre trouxe ganho para o seu acionista. Ganhos razoáveis, na casa de 10, 12% ao ano, são esperados de Equatorial, porque é uma empresa que sempre traz alguma novidade, sempre traz um EBITDA maior do que o do ano passado, é uma empresa que historicamente tem bons resultados. É uma empresa para dividendos? Ao meu ver, não. No entanto, é uma empresa que, assim que finalizar um ciclo de investimento que já dura por muito tempo, ela pode sim ser uma empresa de dividendos, mas isso não tem uma perspectiva de acontecer neste curto e médio prazo, pelo menos de acordo com a gestão. Seguindo aqui para a carteira, eu acho interessante a gente dar uma passada de olho nos tickers aqui para a gente familiarizar. Então vamos lá, Açaí, Copel, Equatorial Energia, Itaú, que todo mundo conhece, Localiza, M. Dias Branco. O que eu achei interessante? E aí eu vou pular essas duas, Rumo e depois Vale.
Por que eles colocaram Petrobras e PetroRio? Aqui, eu particularmente acho que eles têm uma tese muito interessante em cima do petróleo. Por quê? Eles perceberam que o Brent, especialmente, que é o mais, vamos dizer assim, utilizado para negociação no mercado, ele está em patamares muito mais altos. E, especialmente a OPEP, ela já sinalizou o seguinte: olha, o petróleo não vai ficar, se depender da gente, abaixo dos $70. Exatamente por isso, portanto, que, olhando para um fluxo de valores a serem recebidos nesse curto prazo, a Petrobras, que está distribuindo muitos dividendos, e a PetroRio, que está num processo de crescimento incrível, ambas vão se beneficiar muito desse preço alto. Por quê? A Prio, especialmente, vai reduzir algumas dívidas que ela tem, talvez fazer alguns investimentos, e a Petrobras, por conta de estar muito mais madura, distribuir um dividendo muito interessante para o seu acionista. Tanto é que, se você for ver, o upside esperado para a Petrobras está na casa aqui dos seus 6%, ao passo que da PetroRio já está um pouquinho maior, na casa aqui dos seus 19%. Você vai poder perceber que a PetroRio está com preço-alvo de 56% e Petrobras 36%. Recentemente caiu um pouco, a gente viu que esses últimos dias o petróleo, não só o petróleo, mas no geral toda a bolsa tem sofrido bastante, então talvez isso aqui tenha mudado ligeiramente, talvez agora para casa dos seus 8, 9%, mas também não é algo tão distante. O que eu acho interessante de nós encontrarmos neste conjunto dessa carteira aqui? Encontrarmos empresas que podem estar fora do seu radar e que são muito interessantes. Eu particularmente gosto, como eu falei muito, de Equatorial. Eu gosto, de uma certa maneira, de M. Dias Branco, eu gosto de Prio e, em termos de dividendo, não gosto de Vale, gosto de BRAP 4. Então, vocês podem dar uma olhada, claro, não é uma recomendação, mas apenas para que você faça o estudo. Você compare o que a BRAP ela trouxe de dividendo e aquilo que a Vale trouxe de dividendo para o seu acionista, porque lá você vai conseguir enxergar de forma extremamente clara tudo isso que eu te disse, que a Vale ela entrega um valor maior, mas em termos percentuais, a Bradespar ela vai te dar muito mais. Então, depois que você enxergou essas carteiras aqui, eu gostaria de fazer uma provocação. Qual dessas aqui você teria na sua carteira realmente? Porque, pelo que eu vi aqui, Açaí, que é uma das recomendadas, eu particularmente não teria na minha carteira. André, é uma empresa ruim? Não. Olha só que interessante você ter a noção de uma conjuntura da sua carteira. Eu tenho um fundo imobiliário chamado TRXF. Esse fundo, ele investe, ou pelo menos tem os galpões, para o açaí. Se eu investir no açaí, na parte de ações e também em fundo imobiliário, você percebe que, para a minha carteira, não faria sentido eu ter essa dupla exposição? Seria mais interessante, se eu quisesse ter açaí na minha carteira, investir no HGRU, que ele não está vinculado, por exemplo, com o açaí, mas ele está vinculado com o Pão de Açúcar, está vinculado com o Carrefour. Então, é muito interessante você notar a sua carteira num conjunto para que você não caia em um duplo risco, como eu vi algumas carteiras no passado indicarem numa própria composição Itaú e Itaúsa. Imagina que Itaú ele chega num determinado momento que ele feche a torneira, não pague nenhum dividendo, ou ele distribua o mínimo, ou aconteça algo como aconteceu com o próprio Bradesco, de ter uma exposição alta num determinado devedor que acabou dando um calote muito grande e fez com que a provisão e o valor que ela teria a receber fossem muito grandes e isso impactasse sobremaneira os resultados. Então, quando você tem uma carteira que é voltada para dividendos ou valorização, é muito importante você enxergá-la como um conjunto para que você não acabe cometendo esses erros de você estar em Itaú e Itaúsa ao mesmo tempo, para que você não invista, por exemplo, em Vale e Bradespar ao mesmo tempo e tantas e quantas empresas que nós temos que são praticamente a mesma coisa. Imagina só, nós temos ainda a própria Raizen e a Cosan. Se você for pegar os resultados da Cosan, é muito puxado ainda por Raizen. As outras empresas não têm ainda, talvez, o mesmo calibre que a Raizen tem, e isso acaba dando uma dupla exposição se a pessoa investisse nessas duas. Então, o que eu te peço? Para que você veja essas ações aqui, e aí, mais uma vez, eu até posso colocar aqui na tela para vocês, para a gente enxergar mais uma vez, que os ativos são Açaí, são Copel, Equatorial Energia, Itaú, Localiza, M. Dias Branco, Petrobras, PetroRio, Rumo e Vale. E para que a gente possa também ver a questão aqui da própria carteira do Itaú, eu, mais uma vez, volto aqui com vocês. As empresas são B3, Caixa Seguridade, CPFL Energia, Vale e Vibra. Do
De tudo que eu acho que é mais interessante é saber que as duas escolheram hoje sair de Gerdau e colocar Vale. Talvez enxergando que exista um potencial muito maior hoje na questão de mineração do que de siderurgia. E eu particularmente concordo muito com essa mudança. Por quê? O vergalhão, que é um dos principais produtos que nós temos aqui na siderurgia, ele teve o seu preço muito elevado, especialmente nos anos de 2021, 22 e até meados de 23. Desde então, nós estamos experimentando diversas quedas no próprio vergalhão e isso fez com que os lucros e fará com que os lucros de Gerdau, Usiminas e outras tantas siderúrgicas caia muito nesses próximos tempos. Então, olhando para essa mudança na carteira, eu acho que é importante você ver o que os analistas estão trazendo, qual é a mudança de mercado que nós estamos experimentando e, consequentemente, o que poderia tomar o lugar daquela posição que nós temos. Claro, se você está mais tempo aqui no canal, você sabe que até o momento eu não invisto em nenhuma commodity. É muito provável que você saiba também que a minha carteira ela é exclusivamente voltada para dividendos e rendimentos. Portanto, algumas ações ou alguns ativos que estão aqui voltados muito mais para ganho de capital não farão parte, a princípio, da minha carteira, mas podem fazer da sua. E eu espero que eu tenha conseguido trazer um racional diferente, espero que eu tenha conseguido trazer para você a carteira recomendada tanto do XP quanto do Itaú, mostrando que existem diversas teses que podem fazer parte do seu cotidiano e podem fazer parte da sua carteira de investimentos. E se você gosta de como eu trago todo esse conteúdo para você, eu espero que você considere também se inscrever aqui no canal e gostando mais ainda, eu faço o convite de se inscrever também como membro, que lá você tem alguns acessos específicos como lives exclusivas e você também tem o direito de 1 hora de conversa comigo a respeito da sua carteira de investimento. Então, convites feitos, espero que tenha gostado. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!